Olá, sejam bem-vindos à aula 56. Vamos falar hoje sobre História em Quadrinhos, faz parte da Semana do Conhecimento. Prof. Rutineia aqui com vocês e a Jéssica, nossa intérprete. Tudo bom, Jéssica? Vamos com a gente? Então, o que temos que lembrar, né? Temos que lembrar do Classroom! É isso mesmo, né? Atividades que valem presença e valem conhecimento. E para quem está assistindo pela televisão, né, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver, né, porque os profs ficam ansiosos por essas atividades, tá bom? Cada colégio tem sua data e horário combinados. Fiquem ligados. Vamos nessa. Então, na aula anterior, vamos só lembrar, foi falado sobre gravura na arte rupestre, os atos da gravura, desenhar, gravar, entintar e imprimir, né? Então foi falado sobre a arte rupestre, o processo, né, das pinturas rupestres, de como fazer esses desenhos, né, nas pedras. Na aula de hoje, História em Quadrinhos, um breve histórico. Então nós começamos hoje falando um pouquinho da origem da história em quadrinhos. Então, História em Quadrinhos. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagens e textos, né? Então, a história em quadrinho que define são as imagens junto com os textos, que vão ser apresentados através de balões, né? Que vão também transmitir sentimentos, falas, ações das personagens, né? E as imagens, né? As personagens em si. As histórias em quadrinhos têm como objetivo contar uma história, ficção ou não, que representa feitos da humanidade em sua época. Então, a história em quadrinhos ela pode ser uma ficção, mas ela também pode contar algo da nossa realidade. Afinal, através da história em quadrinhos, nós podemos nos divertir, mas também criticar, trazer questões políticas, sociais, né, que está acontecendo na nossa sociedade. A pintura rupestre já era uma forma de contar e relatar as vidas e cotidianos, com explicações e descrições, sequências de acontecimentos, né? Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de pintura rupestre. Muito importante, vai ser uma das primeiras manifestações artísticas, né? Porque nós, como seres humanos, precisamos nos expressar. Então, mesmo antes de desenvolver a fala, estão lá os desenhos nas cavernas, né? As pinturas rupestres. E eles vão expressar movimentos, vão contar histórias. Então, a gente pode falar que o início da história em quadrinhos vai estar ali relacionado também com as pinturas rupestres, né? Porque ali estavam contando como foi, né, o dia a dia daquelas pessoas, que animais eles caçaram, o que eles fizeram. Então, aí um início. Depois da arte rupestre, é possível ainda ver essa forma de narrativa retratando, por exemplo, a unificação do Egito Antigo, bem como na Grécia Antiga, com os vasos gregos, que representavam atividades cotidianas e feitos épicos, né? Então, vocês estão olhando aqui um vaso, né? E nesse vaso está contando história, né? Então, vai também, através da arte grega e egípcia, ter essas narrativas, né? Que temos na história em quadrinhos. Então, ali também temos, né, coisas da história em quadrinhos, né? Que estão bem presentes. O contar histórias, né? Está presente também no Egito, na Grécia, na arte rupestre. O que são as histórias em quadrinhos? Letra A. Poemas que são apenas escritos. Ou letra B. Apenas textos narrativos. Letra C. São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagens e texto. E aí, vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Já deu tempinho, vocês já pensaram um pouquinho, agora vamos descobrir se vocês acertaram ou não. Vamos lá? Então, alternativa correta, letra C, né? O que são história em quadrinhos? São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto, né? Então, vai ter a imagem dos personagens, o cenário, o ambiente que ocorre essa história, como também vai ter os balões com as falas, né? Com o que acontece de ações da personagem, então vai ter imagens e texto juntos. Aí definimos história em quadrinhos. Então, a primeira história em quadrinhos que se tem notícias no mundo foi criada pelo americano Richard Outcault, né, em 1895. Então, aqui a foto, né, do lado, Yellow Kid, que é o garoto amarelo, né? E nesses quadrinhos, o personagem usava um pijama, né? E nesse pijama amarelo tinha frases, né, de protesto, enfim, que trazia ali esse cunho também político dessa história do Yellow Kid, né, do garoto amarelo. O gênero ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX, por ter sido uma das formas que o país usou para lidar com os problemas da época. Guerras mundiais, queda da Bolsa de Valores, né, em 1929. Então, as pessoas estavam precisando, né, de uma motivação a mais. Estava muito sofrido, muito pesado, né, a questão da guerra, sofrimento, mortes. Aí a Bolsa de Valores, queda, né, falta de dinheiro, uma depressão. Então, tudo isso foi muito triste. Eles precisavam, né, extravasar isso de alguma maneira. E aí a história em quadrinhos foi a grande saída, né? Inclusive, surgindo muitos super-heróis, né? Então vai surgir, por exemplo, o Super-Homem, né? Batman, entre outros, né? A prof trouxe aqui o Capitão América para me fazer companhia, né? Porque eles invadiram com uma forma de motivar as pessoas, né? A saírem daquela crise, a pensar em outras coisas, como forma de protesto também. E foi tão bonito, todos gostaram tanto, que os personagens invadiram, né? Invadiram mesmo. Então, estão nas nossas roupas, calçados, artesanato, né? Que a professora trouxe aqui um boneco feito de garrafa PET, né? Então, está em todo lugar. São quadros, as pessoas penduram nas suas casas quadros. Então, os personagens ficaram amados por todos, né? Esses super-heróis. Então, principais revistas, né, da época, os personagens aqui, Mandrake, né, que é um mágico, Plankton, o Superman, né, que a professora falou que foi um dos primeiros a surgir também, né, com essa coisa de salvar o mundo dos vilões, né, o Batman, o Capitão América, que a prof trouxe aqui, Mulher Maravilha, também super importante para trazer a força feminina, empoderar as mulheres, né, e a gente tem... A história em quadrinho vai invadir e vai para o cinema também. Então, a história em quadrinho e cinema estão muito próximos, muito juntas, né? Tem filmes aí da Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem e tantos, né, personagens. E agora nós vamos para o nosso vídeo. A Gibiteca de Curitiba. Nós temos uma gibiteca muito legal aqui em Curitiba. Vamos lá? Estamos aqui na Gibiteca de Curitiba. Esse espaço aqui é a sala de exposição térrea da Gibiteca, né? Onde a gente tem uma exposição fixa que a gente conta a história da Gibiteca de Curitiba. Na verdade, essa exposição ela vai anteriormente, né, à fundação da Gibiteca, ela faz um cronograma da história do quadrinho local, né? Para vocês terem ideia, ela começou em 1888, né, quando teve a primeira publicação aqui em Curitiba, que se chamava Gaveta do Diabo, né? E daí aqui a gente faz essa linha do tempo com as principais publicações e eventos que aconteceram aqui na cidade. Então a gente tem alguns artistas famosos, como por exemplo o Poti Lazarotto, que é um dos maiores artistas aqui da capital, que começou a carreira com quadrinhos, né? Então aqui a gente tá o Homem Relâmpago, né? A gente tem também o álbum do Zequinha, que foi muito popular desde os anos 30 até os anos 80 aqui na cidade de Curitiba. A Grafipar, que foi a maior editora do Brasil, que ela foi fundada aqui em Curitiba, né, a Grafipar, e na época fez muito sucesso, tanto que vários quadrinistas vieram morar aqui na cidade de Curitiba só por causa dessa editora. E foi a partir desses quadrinistas, né, que vieram morar aqui na cidade que surgiu a Gibiteca. Por quê? Porque com
esse monte de quadrinistas, né, vindo morar aqui na cidade, surgiu a necessidade de ter um ponto de encontro, né? No começo eles se encontravam na Casa da Memória e daí surgiu a ideia de fundar a Gibiteca, né? O Ken Maguire, que era o fundador, o que trabalhava na Casa da Memória, teve essa ideia em 1976 e em 1982 ela foi fundada na Galeria Schaffer, na Rua 15. Mas ainda nos anos 80, a Gibiteca mudou aqui para o Solar do Barão, para a Casa da Baronesa, que é o nome desse prédio onde a gente ocupa aqui dentro do Solar do Barão, né, ao lado do Museu da Gravura e o Museu da Fotografia. E de lá para cá, a gente tem uma série de eventos que foram surgindo aqui na Gibiteca, né? A maior parte dos grandes quadrinistas, tanto nacionais como internacionais, quando lançavam uma publicação nova, vinham lançar aqui na cidade, né? Que é o caso, por exemplo, lá, a Laerte, o Geli, o Glauco, né, que são autores bem famosos dos anos 80, que vinham fazer seus lançamentos aqui, e foram surgindo os eventos. A gente tem, por exemplo, o primeiro evento de cosplay, né, evento de fã-clube, que é o TrekCon do Star Trek, que surgiu lá em 93, e assim por diante. E esses eventos eles só foram aumentando, né? Hoje em dia a gente tem 73 eventos aqui na cidade, né? Tem a Bienal de Quadrinhos, o Shinobi, o Geek City, a Zumbi Walk, que agora também faz parte desses parceiros geek aqui da nossa cidade, né? Mas ao total a gente tem 73 eventos. Aqui também nesse espaço, que a gente até deixou montadinho, principalmente para receber as escolas que vêm visitar aqui a Gibiteca, a gente também fez uma linha do tempo com os personagens da cidade de Curitiba. A gente tem uma média de uns 30 quadrinhos, né, locais que são publicados por ano. E a maior parte dos autores desses quadrinhos, eles começaram a sua carreira aqui na Gibiteca, né? Começaram, digo, a partir dos cursos que a gente oferece aqui na Gibiteca, que hoje em dia a gente tem 23 cursos diferentes. E a Gibiteca, então, por causa de tudo isso, ela acabou virando esse polo da cultura geek aqui na cidade de Curitiba. Então, se você tem interesse, né, de se envolver mais com esse mundo de quadrinhos, tanto para produzir ou só para conhecer um pouco mais, a Gibiteca aqui oferece, né, um grande conteúdo dessa produção local. Muito legal, né, gente? Então, para quem não conhece a Gibiteca, fica no Largo da Ordem, procurem conhecer, é muito legal. Ela tem, né, imagine, traz o apanhado histórico de todo o HQ, né, de toda a história em quadrinhos, e ainda você tem a oportunidade de conhecer artistas locais, né? Imagine, 30, né, exemplares por mês só local. Imagine, é muita produção, é muita coisa para a gente ir lá e conferir, né? Então, fiquem atentos. Então, em 1905 foi lançada a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, desenhada por Renato de Castro, né? Então, ali é um exemplo, né, feito por Ângelo Agostinho, do Tico Tico, né, que surgiram muitos personagens da história em quadrinhos brasileira. Então, a história em quadrinhos ela vai surgir como tiras no jornal, né? E desses jornais, elas vão começar primeiro sendo, né, uma tirinha na semana e vai ganhando espaço, vai passando para 2, para 3, daqui a pouco vai ter edições especiais quinzenais, né? E, de repente, vai depois surgir os gibis mais completos também, né? Porque vai cair no gosto de todos. Inicialmente, até posso falar para vocês que tinha um preconceito sobre a questão, né, da história em quadrinhos, como se fosse uma leitura inferior. E hoje nós, né, temos muito que evoluir, mas sabemos que não tem nada de inferior, porque a história em quadrinhos ela é muito completa, né? Ela traz o desenho, ela traz o texto, então você faz a leitura de imagem, leitura do texto, então é muito completa, traz crítica social, traz entretenimento, então vale muito a pena ler história em quadrinhos. Qual o nome da revista em quadrinhos que foi considerada a primeira do Brasil? Letra A, Sabiá. Letra B, Tico Tico. Letra C, Pardal. E aí, qual é a alternativa correta?
Descobriram a resposta correta? Vamos saber, vamos lá, vamos ver se deu certo. Então, a alternativa correta, o Tico-Tico, né? Foi a primeira história em quadrinhos do Brasil. Então, em 1960, né, o Ziraldo, famoso cartunista brasileiro e criador do Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Então, o Ziraldo, um grande artista brasileiro, né, cartunista, desenhista, cronista, enfim, o currículo dele é enorme, ele é um artista muito completo, né? E ele criou a Turma do Pererê com personagens folclóricos brasileiros, né? Então, ele conseguiu trazer essa identidade do nosso povo. Então, vale a pena conferir. Pesquisem mais lá a Turma do Pererê. E o Ziraldo, é claro. Neste mesmo ano, né, nasceram os primeiros personagens do Maurício de Souza, outro grande cartunista brasileiro. Cebolinha, Cascão, Mônica, criando assim a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica está também em toda parte, né? Quem nunca viu uma história da Mônica, do Cebolinha, né, do Cascão, eles estão aí em todos os lugares, né? Na internet, nos gibis, enfim. E o personagem surgiu, né, os personagens, da própria realidade do autor também, né? A personagem faz homenagem à filha dele e os demais da turma são os amigos, né? Então, ele via aquelas brincadeiras de criança e, a partir disso, ele se inspirou para criar esses personagens. Então, retomando, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre o breve histórico da arte em quadrinhos, né? A gente falou sobre o Hello Kitty, o primeiro, né, quadrinhos que surgiu nos Estados Unidos. Que tinha toda na sua roupa mesmo, no seu figurino, já mensagens, né, importantes para a época. Vimos também como as guerras, né, a crise de 1929, influenciaram na criação de personagens, né, nos super-heróis, né, como, por exemplo, aqui o Capitão América, né, porque eles precisavam do quê? Desse estímulo, né, pessoas que viessem para salvar o mundo dos vilões, né, e tinha tanto sofrimento, tanta morte, tanta coisa ruim, que precisava disso, né? Inclusive também surgindo a Mulher Maravilha, né? Um importante personagem para mostrar a força das mulheres, porque nós somos demais, né? Então, e vimos também aqui no Brasil, né? A revista Tico-Tico, a primeira história em quadrinhos, né? Ainda no jornal, que surgiu aqui no nosso país. Ziraldo, grande cartunista, vimos também Maurício de Souza com a Turma da Mônica e tem muito mais. Na próxima aula a gente vai continuar explorando esse tema do HQ, né? Das histórias em quadrinhos. E tenho aqui que lembrar, né? A minha vez de lembrar, os colégios que vão, um beijo hoje especial, né? Vale do Porto e em Antonina. Beijo enorme para vocês, né? O colégio que o artista Joelson Cruz estudou, né? Grande ator, compositor, bonequeiro brasileiro. E também Marília Spirotti, de Cascavel, né? Beijo para vocês, que é a grande artista bonequeira, né? Minha mestra bonequeira, inclusive, atriz, Tadica Veiga, estudou lá também, tá bom? Então, beijo para vocês e, é claro, beijo para todos, né? Lembrando, vocês acham que a gente não vai falar sobre isso? Lembrando do nosso Classroom. É lógico, temos que lembrar, fazer as atividades que valem presença e conhecimento. Muito bem, acertar, isso aí. Lembrar quem está fazendo pela televisão de pegar essas atividades nos colégios, né? E devolver, porque cada professor fica lá, ó, rezando para essas atividades chegarem até as mãozinhas deles, né? Lembrando que cada colégio tem sua data e horário combinado. Então, fiquem, ó, ligadinhos, tá bom? E aqui as nossas referências e lembrando também que estamos na nossa Semana do Conhecimento, tá? Então, vamos continuar viajando aí por esse conhecimento legal das histórias em quadrinhos, junto com arte, educação física, português, né? Todas as disciplinas de humanas aí, ó, todas juntas. Firmes e fortes com vocês. Beijo, gente. Beijo grande no coração de todos. Beijo, Jéssica. Valeu!